Existem lugares no mundo que desafiam qualquer lógica, mas Bangladesh leva isso a outro nível. Imagine um país onde milhões de pessoas arriscam a vida todos os dias, viajando pendurados em trens superlotados porque não tem outra opção. Onde a indústria da moda fatura bilhões explorando trabalhadores em condições desumanas, como no trágico desabamento do Rana Plaza em 2013, que deixou mais de 1000 mortos. Multidões mergulham em rios altamente poluídos, acreditando em purificação espiritual, enquanto adoecem por causa da contaminação. E como se não bastasse, a poligamia ainda é permitida, mas o governo tenta desencorajá-la com impostos. A desigualdade social é brutal. De um lado, milionários desfrutam de luxuosos arranha-céus, enquanto do outro, milhões vivem na miséria, alguns recorrendo à prostituição para sobreviver. Este é Bangladesh, um dos países mais densamente povoados e caóticos do mundo. Neste vídeo, vamos explorar os segredos obscuros de Bangladesh. Prepare-se para se surpreender. Bangladesh é um país localizado no sul da Ásia e cercado pela Índia e Myanmar. É um país pequeno em tamanho, mas enorme em população. Com uma área de apenas 148.460 km², Bangladesh abriga mais de 165 milhões de pessoas, tornando-se um dos países mais densamente povoados do mundo. A superpopulação em Bangladesh é um dos desafios mais urgentes e impactantes do país. Com mais de 1.200 pessoas por quilômetro quadrado, Bangladesh é uma das nações mais densamente povoadas do mundo, e as consequências dessa realidade são sentidas em todos os aspectos da vida cotidiana. As cidades estão sobrecarregadas, o espaço é um luxo e a competição por recursos básicos, como água e moradia, se torna um desafio diário. Muitas famílias vivem espremidas em pequenos cômodos ou favelas superlotadas, onde a privacidade é quase inexistente e as condições sanitárias precárias aumentam os riscos à saúde. Essa enorme concentração populacional também coloca uma pressão imensa sobre a infraestrutura do país. O trânsito caótico nas grandes cidades transforma cada deslocamento em uma batalha. As ruas de Dhaka, a capital, são um mar de veículos, onde engarrafamentos podem durar horas, e o transporte público simplesmente não consegue atender a demanda. Ônibus superlotados, viagens exaustivas e tempos de espera intermináveis fazem parte da rotina de milhões de pessoas que tentam se locomover todos os dias. Além do caos urbano, os serviços essenciais também sofrem as consequências da superpopulação. Hospitais, escolas e sistemas de abastecimento não acompanham o crescimento acelerado da demanda, resultando em atendimentos médicos precários, salas de aula lotadas e redes de saneamento insuficientes. A falta de infraestrutura adequada faz com que muitos recorram a serviços privados, inacessíveis para grande parte da população. Bangladesh detém um recorde alarmante. Ele foi coroado como o país com a pior qualidade do ar do mundo. Nas ruas de Dhaka, a capital, respirar se tornou um ato de sobrevivência. O ar está carregado de uma mistura tóxica de poluentes que formam uma névoa densa e cinzenta que envolve a cidade, obscurecendo o sol e transformando o simples ato de respirar em um desafio diário. Essa situação não é apenas desconfortável, é perigosa. A poluição do ar em Bangladesh atinge níveis tão extremos que caminhar pelas ruas de suas cidades é equivalente a fumar dezenas de cigarros por dia. O cheiro persistente de fumaça e produtos químicos ficam no ar, penetrando nas roupas e nos pulmões, afetando milhões de pessoas diariamente. A poluição é visível a olho nu, com partículas suspensas no ar, e as consequências para a saúde pública são devastadoras, onde doenças respiratórias, como asma e bronquite, estão em ascensão. Essa crise de poluição é alimentada por um ciclo vicioso de fatores: o uso desenfreado de combustíveis fósseis, emissões industriais descontroladas, a queima de resíduos ao ar livre e o desmatamento. A prostituição em Bangladesh é uma questão complexa e frequentemente esquecida, que revela uma realidade sombria que poucos conhecem. Em lugares como Daulatia, um dos maiores distritos onde essa prática é permitida, muitas mulheres se veem em situações extremas na busca por uma vida digna. Muitas delas entram nesse mundo por falta de opções, presas em um ciclo de exploração e dificuldades, onde a esperança de um futuro melhor parece inatingível. A pobreza extrema e a escassez de oportunidades de trabalho levam essas mulheres a tomar decisões difíceis. O ambiente em que vivem e trabalham é frequentemente perigoso, e mesmo com a legalização da prostituição, a proteção legal e social é escassa. Elas enfrentam discriminação e estigmatização, sendo muitas vezes marginalizadas pela sociedade, que prefere ignorar sua existência. Embora desempenhem um papel importante na economia, essas mulheres são frequentemente tratadas como invisíveis, sem o devido reconhecimento por suas contribuições. Além da prostituição, outra questão cultural que levanta preocupações em Bangladesh é o casamento entre primos. Essa prática, comum em muitas comunidades
comunidades é vista como uma forma de fortalecer laços familiares e preservar a herança. Muitas famílias encorajam essas uniões desde a infância, acreditando que isso assegura estabilidade financeira e emocional. No entanto, essa tradição milenar traz consigo riscos significativos que muitas vezes são ignorados. Casamentos consanguíneos, como os entre primos, podem aumentar a probabilidade de doenças genéticas e congênitas. Esse fenômeno já é uma realidade em algumas áreas de Bangladesh, onde as condições de saúde resultantes desses casamentos têm um impacto profundo na vida das pessoas. Problemas como malformações congênitas, dificuldades neurológicas e doenças raras podem ser mais comuns nessas uniões. A sociedade bengali é marcada por uma prática cultural que, embora legal, gera controvérsias: a possibilidade de um homem ter mais de uma esposa. Para lidar com essa questão e minimizar seus impactos sociais e econômicos, o governo de Bangladesh implementou um sistema de impostos que aumenta conforme o número de esposas. Essa estratégia visa desencorajar a prática ao impor um ônus financeiro sobre os homens que optam por essa escolha, buscando uma abordagem equilibrada diante da situação. No entanto, os resultados dessa política ainda são incertos. Enquanto alguns argumentam que a taxação efetivamente reduz o número de casamentos múltiplos, outros acreditam que a medida não é suficiente para mudar comportamentos profundamente enraizados na cultura local. Em muitas áreas rurais, a prática continua a ser vista como uma tradição, e muitos homens podem estar dispostos a arcar com os custos adicionais. Essa situação tem implicações significativas para a desigualdade social. Em um país onde muitas famílias já enfrentam desafios financeiros, sustentar várias esposas e filhos pode complicar ainda mais a vida econômica. As mulheres, em particular, enfrentam dificuldades adicionais, já que muitas vezes têm acesso limitado a recursos, como educação e oportunidades de trabalho, o que pode perpetuar a dependência econômica. Além disso, o ambiente emocional nas relações poligâmicas pode ser tenso. A competição por atenção e recursos entre as esposas pode gerar conflitos e afetar o bem-estar psicológico delas. Essa dinâmica pode criar desigualdades internas que tornam a convivência ainda mais desafiadora. O próximo fato vai te chocar. Nas águas escuras e repletas de sujeira dos esgotos de Dhaka, em Bangladesh, existem alguns grupos de caçadores de ouro. Eles mergulham sem proteção em águas contaminadas com produtos químicos, lixo e dejetos, em busca de minúsculas partículas de ouro que, por acaso, acabam caindo nos ralos e canos da cidade. Para essas pessoas, esse trabalho perigoso é a única maneira de sobreviver. Esses caçadores arriscam a própria vida todos os dias, enfiando as mãos na lama tóxica na esperança de encontrar algo que possa lhes render algum dinheiro. Sem equipamentos de segurança ou qualquer tipo de proteção, eles se expõem a um ambiente altamente contaminado, onde cada mergulho pode significar a contração de doenças graves. A exposição contínua a essas águas imundas pode causar infecções de pele, problemas respiratórios e doenças perigosas como hepatite e cólera. O que para muitos seria impensável, para esses caçadores de ouro é uma necessidade, uma luta diária pela sobrevivência em um dos lugares mais insalubres do planeta. Porém, o preço que pagam por essa busca desesperada é alto demais. A próxima curiosidade pode parecer inacreditável, mas faz parte do dia a dia de milhões de pessoas em Bangladesh. Em diversas regiões do país, rios altamente poluídos não são apenas fonte de água, mas também locais sagrados onde multidões se banham todos os dias em busca de purificação espiritual. Para muitos, essa prática tem um significado profundo, ligada a crenças ancestrais que atravessam gerações. No entanto, a realidade por trás dessas águas é alarmante. Os rios que servem de cenário para esses rituais estão entre os mais contaminados do mundo. Resíduos industriais, esgoto não tratado e lixo acumulado transformam essas águas em um verdadeiro caldo tóxico. Ainda assim, homens, mulheres e crianças mergulham sem hesitação, acreditando que a imersão pode limpar a alma e trazer bênçãos. O problema é que, junto com a fé, eles também acabam absorvendo uma série de doenças perigosas. Infecções de pele, problemas respiratórios e até cólera são comuns entre aqueles que frequentam esses rios. Estudos já mostraram que a qualidade da água é tão ruim que, em muitos trechos, ela é imprópria, até para contato direto com a pele. Mesmo assim, a tradição continua firme, e qualquer tentativa de intervenção encontra resistência, pois essas práticas fazem parte da cultura local há séculos. As autoridades tentam combater a poluição e conscientizar a população, mas a mudança é lenta. Enquanto isso, milhões de pessoas seguem arriscando a própria saúde todos os dias, mergulhando em águas que, em vez de purificação, carregam um risco invisível, um perigo silencioso que poucos reconhecem, mas que impacta diretamente a vida de quem depende desses rios para viver. A próxima curiosidade pode parecer inacreditável, mas faz parte da rotina em Bangladesh. Todos os dias, milhares de pessoas viajam nos trens de uma maneira que seria impensável
impensável em muitos lugares do mundo, penduradas nas laterais, sentadas no teto e agarradas a qualquer espaço disponível. Para muitos, não é uma questão de escolha, mas de necessidade. A superlotação dos trens acontece porque a oferta de transporte simplesmente não acompanha a demanda. As passagens são disputadas e quem não consegue um lugar dentro do vagão precisa improvisar. Durante os feriados e festivais religiosos, a situação se agrava ainda mais, com multidões tentando viajar ao mesmo tempo. Nessas épocas, as estações ficam caóticas e os trens ficam completamente lotados, por dentro e por fora. Mesmo diante do risco, essa prática continua. Os trens não foram projetados para carregar passageiros nessas condições e qualquer movimento brusco pode ser perigoso. Quedas são comuns e acidentes já tiraram a vida de muitas pessoas ao longo dos anos. No entanto, para quem depende desse meio de transporte, não há muitas alternativas. O governo já tentou controlar a situação, aumentando a fiscalização e expandindo o sistema ferroviário, mas a demanda ainda supera a oferta. Enquanto o problema não é resolvido, muitos bangladeshianos continuam enfrentando viagens arriscadas, simplesmente porque não há outra opção viável. A próxima realidade de Bangladesh revela o alto preço por trás da indústria da moda. O país é um dos maiores exportadores de roupas do mundo, abastecendo grandes marcas internacionais com mão de obra extremamente barata. Mas por trás das vitrines brilhantes e das etiquetas de grife, existe uma realidade sombria. Milhões de trabalhadores costuram por horas a fio em condições desumanas, recebendo salários miseráveis e enfrentando riscos diários. A maioria dessas fábricas funciona sem segurança adequada, em prédios antigos e superlotados. Os trabalhadores, em sua maioria mulheres, chegam a passar 14 horas por dia em ambientes abafados, com ventilação precária e equipamentos ultrapassados. Muitos recebem menos de $1 por dia, uma quantia insuficiente para garantir uma vida minimamente digna. O trabalho é exaustivo e qualquer erro pode significar demissão imediata. Mas o pior aconteceu em 2013, com o desabamento do prédio Rana Plaza. O edifício abrigava várias fábricas de roupas e, mesmo apresentando rachaduras visíveis, continuava operando. No dia do colapso, mais de 1.000 pessoas morreram e outras 2.500 ficaram feridas. Esse foi um dos maiores desastres industriais da história, expondo ao mundo as condições brutais que esses trabalhadores enfrentam. Apesar do choque global, pouca coisa mudou. Algumas reformas foram feitas, mas ainda existem milhares de fábricas funcionando no limite, sem garantias de segurança para seus funcionários. A educação em Bangladesh enfrenta desafios imensos, mas algumas comunidades encontraram uma solução engenhosa para um problema que afeta milhares de crianças todos os anos. Durante a temporada de monções, vastas áreas do país ficam completamente alagadas, tornando impossível o deslocamento até as escolas. Mas, em vez de desistirem da educação, algumas comunidades transformaram o próprio problema em solução. Criaram escolas flutuantes. Esses barcos-escola são verdadeiras salas de aula sobre as águas. Equipados com carteiras, lousas e até pequenas bibliotecas, eles navegam diariamente até as aldeias inundadas, garantindo que as crianças não fiquem meses sem estudar. Além de aulas regulares, muitas dessas escolas oferecem energia solar, permitindo o uso de computadores e acesso a recursos digitais, algo impensável para muitas regiões rurais do país. A iniciativa é vital em um país onde a pobreza extrema faz com que muitas crianças abandonem os estudos para ajudar suas famílias. Com os barcos-escola, elas têm uma chance real de continuar aprendendo, independentemente das enchentes. Esse modelo inovador não só mantém a educação acessível, mas também prova que, mesmo em meio a dificuldades, soluções criativas podem transformar vidas. E para encerrar, vamos falar de algo realmente fascinante: o lendário mercado flutuante de Barisal. Imagine um cenário onde barcos lotados de frutas, peixes e especiarias deslizam pelas águas, criando um espetáculo vibrante de cores e aromas. Aqui, os vendedores, muitos deles pequenos agricultores e pescadores, transformam seus barcos em verdadeiras lojas flutuantes, oferecendo produtos frescos diretamente aos clientes. Sem intermediários, eles garantem preços justos e sustentam suas famílias com um trabalho que atravessa gerações. Mas nem tudo é tão encantador quanto parece. Esses mercados enfrentam desafios crescentes que ameaçam sua existência. A poluição das águas, agravada pelo avanço industrial e pela falta de políticas ambientais eficazes, transforma esse berço da tradição em um cenário preocupante. O que antes era fonte de vida, agora carrega resíduos e toxinas, comprometendo a saúde e a renda dessas comunidades. Além disso, a modernização impõe sua pressão. Supermercados e redes varejistas ganham espaço, tornando ainda mais difícil para esses comerciantes tradicionais competirem. A cada ano, menos barcos se aventuram nessas águas, e a cultura dos mercados flutuantes corre o risco de se perder. Ainda assim, a resiliência dessas pessoas impressiona. Enquanto houver esperança e tradição, os mercados continuarão resistindo,
mundo, desafiando as adversidades e preservando sua essência única. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio do Bangladesh nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.